Fala pessoal, depois de levar de verdade uma lapada no Cefaz Goiás, assim, e depois de 7 dias eu vim aqui bater um papo com vocês que é uma dúvida que acontece na nossa mente, principalmente quando passa uma prova e de fato a gente é reprovado, né? Então vai ser. Eu vou trazer aqui alguns detalhes ali, o que aconteceu. Como vocês sabem, eu voltei a estudar 5 meses e assim, tá com 7 dias hoje. Então, assim, parece que ainda tá de luto, de verdade. Todo dia acontece alguma coisa na minha cabeça ali que, meu amigo, a vontade é de desistir e na mesma hora dá vontade de continuar. Então, assim, de fato, eu achei que já estava preparado ali para voltar para fazer uma prova, mas de fato eu não estava preparado. Porque o que a prova faz com a nossa cabeça é muito cruel, né? Então, assim, depois de 6 anos agora na PRF, então eu voltei a estudar, né? Então, assim, eu voltei a estudar no momento que é difícil. Você já, às vezes parece que é mais difícil quando você ainda não tem nada, então, mas naquele momento que você não tem nada, já é um desespero. Então, assim, hoje, na minha posição que eu tô, já tô em Fortaleza, que é a minha cidade, salário final ali da PRF 23 mil, e já tenho 6 anos de PRF, então assim, eu decidi voltar a estudar. Às vezes tem coisas também por fora que eu tinha ali, e eu abandonei tudo só pra seguir esse rumo ali, trilhar esse rumo aqui de estudar, de estar junto com vocês, assim, nessa rotina de estudo e estar junto aqui. Então, assim, então eu precisava encarar isso, principalmente que depois de ver muita gente sentindo dor ali, de reprovação, e o mais cruel que eu acho, que é a parte de desistir, né? Então, assim, o momento, enfim, de fazer um novo concurso, não é a parte só de precisar, de. Porque eu já tá com essa vida de 23 mil no final ali. Então, assim, a verdade é que eu queria voltar pra sentir essa dor que vocês sentem ali. Ansiedade, cobrança, culpa, cansaço, pressão, medo de não dar tempo. E agora, depois dessa minha primeira prova, eu confesso que eu senti isso tudo. Durante ali a preparação, eu não tava sentindo tanto isso, tô fazendo base, né? Então, assim, eu fui pra essa prova da Cefaz Goiás, pra vocês entenderem. Eu fui pra prova da Cefaz Goiás sem fazer um pós-edital. Eu fui com o pré-edital mesmo, então, assim, tô com algumas matérias. Vocês não têm noção, mas o nível de complexidade da área fiscal ela é muito grande. Policial do mesmo jeito, se você tá iniciando para policial, a dificuldade é a mesma. O que vai mudar é o número de matéria, o nível de concorrência. Então, assim, área fiscal, os concorrentes, eles já estão há algum tempo, né? E assim, depois dessa primeira prova, que ainda não tinha acontecido comigo, de levar realmente ali, eu senti essa pressão de quebrar no meio do caminho, né? Então, assim, eu vim conversar um pouco com vocês, até pra vocês entenderem essa complexidade que é. Porque mesmo eu indo pra uma prova, que eu sabia que eu não ia disputar, eu sabia que eu não ia. Que eu não ia fazer uma pontuação assim extrema, eu acabei mexendo com o meu psicológico. De, meu irmão, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai demorar, isso é demorado. Então, assim, pra vocês terem noção, eu vou mostrar os números que eu tô hoje na plataforma ali. Tô com 5 meses de estudo, mas eu fui pra prova com 1.000 horas de estudo ali, né? Desde dezembro, voltei dia 24. Então, assim, mais uma coisa. Tem várias coisas boas que aconteceram também. Mas eu confesso que a semana pior foi a semana, né? Esses 7 dias ali pós-prova. Porque eu fiquei disperso, eu tive que sentar muito tempo. Graças a Deus que eu sentei, consegui estudar todos os dias, mas assim, me sabotando direto, né? Segunda-feira eu estudei no aeroporto, vindo, consegui estudar, então assim, estudei pouco, acordei quase meio dia ali, tinha ido pós-prova. E a primeira coisa que eu fiz foi logo colocar o gabarito no olho na vaga, coloquei o gabarito ali, e, e assim, já ficou tudo vermelho ali, né? Então assim, foi uma nota que eu me impressionei pela dificuldade, mas também me impressionei por algumas matérias. Que faz sentido, se eu for analisar friamente, né? Foi uma boa experiência para mim. Mas assim, a cabeça, sozinha, ela não deixa pensar nisso, né? Você fica pensando que não vai dar certo, você fica pensando em agora. Então, assim, isso aqui não é pra mim. Mesmo eu sabendo como é o processo, mesmo eu conhecendo, mesmo eu tendo aprovação já, mesmo passando por um concurso difícil também, que é da PRF, mesmo acontecendo isso tudo, mesmo vendo onde as pessoas falham, só em eu fazer uma prova e não disputar ali, né, no alto nível, então, assim, mexeu com a minha cabeça. Então, acredita, imagina quando você vai fazer uma prova e você precisa passar naquela prova e você não passa. Então, assim, deve ser muito difícil. Mas eu escolhi. Eu escolhi fazer isso, seguir essa jornada, e eu acredito numa coisa que vai acontecendo durante a nossa vida, a gente vai aprendendo, que é o processo de forja que a gente precisa passar, né? Que você tá passando e que eu também agora tô passando ali na área fiscal. Então, assim, a forja é o quê? A gente começa, a gente tem que treinar, a gente vai levar o não, a gente não vai dar certo, mas se a gente não desistir, se a gente continuar, se a gente fizer, e se a gente tiver alguém também pra estar junto ali, que é muito ruim, tá sozinho, né? Você perdido. Então, assim, quando acontece alguma coisa assim, eu também peço ajuda pra pessoas que têm experiência, que já passaram por isso. E, então, assim, isso é importante. E principalmente quando tem um grupo pra gente seguir, né? E eu acredito muito que se a gente se ajudar aqui, eu tenho certeza que você vai passar mais rápido que eu. Porque, de fato, a área fiscal ali, ela é bem mais difícil. Ela acaba sendo ali, parece que é uma montanha que é muito distante, entendeu? Então, assim, porque realmente vai ter um tempo de maturar, vai ter um tempo ali. E o que é que a gente precisa? A gente precisa continuar, a gente precisa seguir e a gente precisa não desistir. Porque, de fato, se ficar no caminho, só vai ficar no caminho. Então, assim, o que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Eu vou mostrar aqui como é que eu fui na prova, eu vou mostrar essa sensação ali que teve um momento ali que eu sentei na cadeira e lá durante a prova, né? Eu sentei durante a prova lá e comecei a fazer a prova. E comecei a fazer a prova, 4 horas de prova, 80 questões. Quando faltava ali mais ou menos 1 hora e meia de prova, já tava com 2 horas e meia, eu vi que não ia dar tempo. Faltava português, eu deixei português, ia deixar português por último. Tinha matéria que eu não sabia na P1, né? Então, assim,
é dividida em duas matérias. Tinha matéria que eu não sabia na P1, que era economia, eu não sabia. Economia eu não sabia nada de economia. Direito financeiro eu também não sabia. E a parte de direito civil que tava lá, eu também não sabia, mas deu pra fazer. Essas provas deram pra fazer. E parte também de história de Goiás. Então, assim, só nessa daí, se você for contar, tem uma, duas, três, quatro matérias ali. Mais de quatro matérias que eu não sabia nada mesmo da matéria ali. Então eu fui com a cara e coragem. Só sabia algumas atividades que eu tinha feito ali, já do pós-edital agora do Ceará. Então, assim, mas de fato não sabia nem pra onde ia. Quando foi chegando ali, no final, 1 hora e meia de prova, bateu um desespero. Aconteceu isso com alguns alunos na Polícia Civil do Espírito Santo. Por isso que eu quis trazer essa minha experiência, porque foi experiência de alunos também, que aconteceu em algumas provas de área policial. Então, assim, chegou ali naquele momento, eu fiquei perdido, 1 hora e meia. Então eu comecei a correr ali pra fazer as questões. Cheguei no português, aí eu, caramba, português é uma matéria que é uma caixinha de surpresa. Tem hora que eu vou bem, tem hora que eu vou mal. Então, assim, ela é uma caixinha de surpresa. E tinha texto lá que tava pesado. E eu, irmão, vou ter que fazer muito rápido essa prova. E acabei fazendo português ali rápido, deixando aqui sem pensar. Analisava o texto aqui e, pum, marcava. É isso aqui. Questão de gramática. Fiz ali também rapidinho ali. E eu até me impressionei com a nota de português. Fiz 80% das 10 questões, errei só 2 questões. Então, assim, mesmo acelerando, eu tive um pouco de confiança de fazer e marcar. Então acabou dando certo. E no final da prova, já ia entregar o gabarito ali, 20 minutos, então eu comecei a marcar bem rapidinho, ainda com questão em branca. E assim, chegou nos 3, 5 minutos finais ali, eu ainda tinha as questões de raciocínio lógico, pra vocês terem noção, 10 questões, né? Raciocínio lógico, matemática financeira e. Matemática financeira e estatística. Eu não fiz nenhuma questão. Pergunta, porque não deu tempo. Porque de fato não deu tempo. Então, assim, me perdi no tempo, não fiz economia, chutei algumas de economia, fiz algumas questões e chutei o resto. E matemática, chutei tudo. E assim, depois eu fui ver, tinha questão de matemática financeira que pra mim era tranquilo. 2 questões lá fáceis, mas eu nem olhei pra questão. Então, assim, esse controle de tempo, essa prova já se viu pra mim treinar uma coisa. Tempo, né? Como eu não tô rápido, por exemplo, lá eu não posso ler uma questão de constitucional, direito administrativo e pensar em não marcar. Tem que fazer e marcar. Não pode deixar pra depois. Já tem que deixar ali no jeito, porque senão não vai dar tempo. 80 questões pra 4 horas, questões extensas. Então, assim, não dá tempo de fato na P1 ali você fazer. Então, assim, é algo que você vai aprender. E mesmo que passou tudo isso na minha cabeça, de, irmão, isso daqui não vai dar certo, dá vontade de desistir. Esses dias todos, eu tô estimulado negativamente pra não estudar. Eu estudei todos os dias. Eu tenho um compromisso de estudar todos os dias. Estudei todos os dias. Fiz as horas que deveria. Poderia ter feito mais, deveria, na verdade. Mas eu não tô conseguindo de fato. Principalmente que eu entrei no outro erro que eu já vou falar já já. Então, assim, a prova foi bem cruel. Só pra me mostrar pra vocês aqui. Então, deixa eu trazer aqui pra vocês só como é que foi essa divisão da prova. Se eu pegar aqui, né? Valia 240 pontos, né? Eu fiquei ali com 148 pontos. Português ali, fiz 80%. RLM aqui tá cadastrado errado, porque eu não lembro qual foi os itens que eu coloquei. Então, assim, eu botei só um acerto aqui. Pode ser que tenha mais, mas foi no chute lá. Direito constitucional. Direito constitucional, pra vocês terem ideia, de 10 questões eu acertei 4. Por quê, John? Primeiro, tinha 4 questões de direito constitucional da Constituição lá específico de Goiás. Além disso, ADI, controle de constitucionalidade. Então, assim, é matéria que nem cai direito para policial. E eu não cheguei no conteúdo de controle. Eu ainda consegui acertar as questões, mas, assim, uma prova totalmente não é aquela de direitos fundamentais. Então, é uma prova bem, bem pesada. Né? Direito administrativo, fiz 70%, acertei 7 ali de 10. Direito financeiro, AFO, né? Pra quem não conhece, é a administração financeira orçamentária. Eu não estudei, acertei 2 de 3. Direito civil, acertei metade, 5 de 5. Várias matérias que eu não tinha visto ali. Direito, economia, também acertei 5 de 5. Contabilidade, que é uma matéria que eu tô estudando. Então, assim, por isso que a gente tem que se medir no que a gente tá estudando. Não adianta eu me medir aqui numa prova dessa em economia. Não tem como, entendeu? Então você tem que medir o que é que você tá fazendo. Contabilidade ali, geral, acertei 9 de 10. Né? Errei uma besteira mesmo assim, mas acertei 9. E história de Goiás, acertei 3 de 2. Também é uma matéria que eu não vi. Acertei ali porque dava pra acertar ali só lendo, né? Então, assim, isso foi a parte da P1, né, de manhã. E à tarde eu fui à tarde pra P2, que são mais 80 questões. Essa até deu tempo de fazer as 80 questões, mas dessas matérias ali, a maioria, que valia mais ponto ali, eu não tinha estudado, mas eu fiz uma coisa ali, um dia antes, no dia da prova, né? Eu saí da P1, foi o que eu fiz. Saí da P1 e fui fazer uma revisão. Tinha 1 hora e pouco ali e assisti um vídeo aula ali no acelerado do professor que tinha feito uma revisão de legislação do Estado, né? Já que é algo específico lá, tributário, então assim, eu não vou fazer essa revisão. Então, deu pra mim ganhar algumas questões daquela revisão ali de 1 hora. No lugar de o pessoal foi conversar, não sei o quê, eu fiquei lá, fui parado de ônibus sozinho e fiquei assistindo a videoaula. Assisti 1 hora e pouco de videoaula, ganhei várias questões ali de LTE. Então, assim, TI, tecnologia da informação, pra vocês terem noção, é a matéria que é bem difícil ali, é complexa. Tanto que veio muito algoritmo, que não cai pra área policial, parte específica ali de algoritmo, então veio mais algoritmo. Eu consegui acertar de 12 questões, acertei 7. Muitas eu fiz sem nem saber, mas pelo dia a dia de resolver questão de TI ali, eu consegui desenrolar. Auditoria é uma matéria que eu estudo. Acertei 10 de 12. Contabilidade avançada. Contabilidade avançada, eu perdi muita questão boba mesmo. Caiu algumas matérias que eu não vi ainda, mas eu acertei mesmo matéria que eu não tinha visto, porque eu fiz tipo uma revisãozinha antes ali de questões durante a semana. Então eu consegui acertar 7 de 5 ali.
Direito tributário. Foi a matéria que eu me considerei mais ruim, né? Que é uma matéria que eu sei, que eu gosto. E de 12 questões, eu só acertei 4. Errei muita besteira. Tinha coisa muito específica também de Goiás ali, de ICMS, então acabei perdendo. Direito tributário da parte de CBS, que é a reforma tributária. Eu acertei, que é uma matéria que eu tô vendo, inclusive. Eu acertei 11 questões e errei só uma. E de LTE, que tinha algo específico ali, que foi a matéria que eu estudei 2 dias ali, né? Tinha uma noção, mas do estado desse eu estudei 2 dias, que foi um dia antes, né? E no dia lá, que depois da prova eu fui ver o vídeo aula. Então eu acertei ali de 20, acertei 13. Então, assim, isso aqui, pessoal, o que é que eu tô trazendo isso aqui? É para de fato vocês aprender a fazer uma análise fria do pós-prova. Né? O que é que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar minha nota em contabilidade? Vou, claro. Eu vou de economia? Eu não posso analisar de economia. Por quê? Porque eu não estudei economia, eu preciso estudar economia. Para você terminar uma matéria de economia, você precisa de 1 ano, de fato, estudando economia para você fechar um edital de economia, por exemplo. Então a gente pode levar isso pro seu edital. Direito administrativo, eu vou demorar 6 meses a 1 ano, dependendo ali, para me fechar, dependendo do meu tempo ali, uma matéria de direito administrativo, por exemplo, de matemática. Então vai levar tempo. Então, assim, eu tenho que ter friamente tudo que passou ali na minha cabeça, eu não posso utilizar a cabeça, eu tenho que usar friamente e o que tá acontecendo. Então, o que aconteceu nessa prova aqui? Essa prova mostrou que tem algumas matérias que eu estudei e eu fui bem, e tem matéria que eu não tenho base. E é isso que separa, pessoal, não é na área fiscal apenas, é na área policial, é na PRF, é na Polícia Federal. Por isso que o cara que às vezes tá estudando 2 anos, 3 anos, ele às vezes dá uma parada e quando ele volta, ele consegue passar ali quando ele dá o gás final. Né? Que aconteceu comigo na PRF, por exemplo, eu tava parado e voltei a estudar em agosto, estudei agosto até fevereiro. Então, assim, mas a pessoa tinha uma base. Então, assim, não é porque eu estudei meses, mas eu tinha uma base. Então, você, quando tem base, você já tem um tempo de estudo e você tem base, você consegue e de fato melhor na prova. Então, assim, eu que tô 5 meses estudando, eu não tenho como me comparar com alguém que tá estudando ali cerca de 3 anos, né? Como as pessoas que estão passando hoje em área fiscal têm mais de 2 anos de estudo. E alguns outros têm mais de 3, têm mais de 4 anos. Então, assim, não dá pra se comparar. Você que tá estudando para a policial, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, o que é que eu preciso? Eu preciso de mais de 1 ano de estudo. 1 ano e meio, 2 anos, eu preciso. E quanto mais, às vezes a gente fica nessa apreensão, às vezes eu vejo gente que tá com 6 meses de estudo. Ah, eu queria muito que o edital saísse. A pior coisa que poderia acontecer para quem tem 6 meses de estudo e falta base em alguma matéria é um edital sair, né? Porque não dá tempo. O que aconteceu, por exemplo, tá acontecendo comigo. Que eu vou sofrer mais uma vez. Eu decidi outro sofrimento. Eu vou tentar ser forjado agora no pós-edital da Cefaz do Ceará. Isso já tô, eu vou mostrar já já. Mas eu já tô sofrendo muito. E por que eu vou testar isso? Porque eu vejo aluno que às vezes não tá preparado para ir pro pós-edital e vai. Então, assim, eu quero sentir isso para mim dizer, meu irmão, eu fui assim e passei. Porque, assim, das vezes que eu escolhi fazer um pós-edital, normalmente eu já estava preparado. Então, assim, não tive essa sensação de ir pra um pós-edital, que é muito ruim de fato. Então, assim, hoje eu sei qual é a dor de você ir pra um pós-edital ali e sentir uma dor de. Às vezes o cara se sente impotente, né? A verdade é essa. Então, assim, esse momento é um momento de análise fria, né? Então, eu sei que eu fui bem, por exemplo, em contabilidade, eu vi que tô crescendo. Auditoria, eu tô crescendo. Português é uma matéria que eu não posso confiar 100%, mas eu tenho que continuar fazendo. Como é que eu estudo português? Através de questão. E vou errando. E às vezes pego, esse professor aqui é bom em FCC, deixa eu ver só umas correçãozinhas dele de FCC, se ele tem algum bizu. Eu não vou voltar para me ver vídeo ao lado do início de português, não vou. Vou fazer questão, muita questão. Então, assim, isso aqui é uma análise fria para vocês terem uma noção. Vamos passar aqui no meu planejamento para vocês entenderem lá. As matérias que eu fui bem. Como é que eu vou fazer essa análise pós-prova ali? Eu vou aqui ver como é que tá a minha jornada. Vou colocar minha jornada aqui, mas eu vou colocar minha jornada aonde eu tava. Foco no fisco. Beleza. Estou aqui, no foco no fisco, e vou pegar aqui meu planejamento, pegar do menor para o maior. Então, se vocês forem perceber, essas aqui são as matérias que eu estou estudando, né? Auditoria, eu estou com 66% do aprendiz. Se vocês forem ver, eu estou na maioria das matérias aprendiz. Inclusive direito administrativo. Por quê? Dei 2 passos para trás, estou estudando licitação, contrato, que são matérias que é muito forte ali para área fiscal, por exemplo, e você não pode errar, né? Constitucional também. Vou chegar, já passei Poder Judiciário, tudo isso eu voltei para mim voltar, porque de fato lá atrás, 6 anos atrás, eu sei algumas coisas, mas eu esqueci. Então, de fato, eu dei 2 passos para trás para dar já alguns passos para frente, porque eu preciso aprender matérias. Então, assim, ó, olha como é que tá meu planejamento hoje. Será que o John era para ir bem numa prova de área fiscal? Não tem como. Eu tenho que ser sincero comigo. Mesmo eu sentindo toda essa dor que eu senti, mesmo eu sentindo toda essa dor, porque assim, a gente pensa às vezes que o pior momento é a prova, né? O momento ali que eu não consigo fazer uma questão, o momento que eu não consigo terminar as questões, só que o pior momento não é a prova. O pior momento são os dias seguintes, né? Que você tá voltando ali, por exemplo, eu tava voltando de Goiás para Fortaleza e dentro do aeroporto ali eu já estava estudando de novo. Só que acontece, tava estudando de novo, mas totalmente sem alma, sem direção, sem vontade, tava só tentando fazer ali, disperso. Então assim, o próximo dia que você sai de uma prova, ele é muito ruim, porque é um momento que você, de fato, vai decidir se vai continuar, se vai desistir. Às vezes você vai pensar em mudar de área. Não, vou para outra área. Por exemplo, eu pensei também. Saiu aqui a concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, e assim, às vezes chega a 30 mil reais. E eu pensei, eu acho que vou pra Assembleia, não vou fazer o pós-edital da Cefaz Ceará, não. Isso tá martelando minha cabeça a semana inteira. Então, assim, isso me faz o quê? Faz sentir o que vocês sentem, né? Que você acaba estudando, e mesmo assim, você acaba se sentindo insuficiente, se sentindo às vezes fraco, sentindo que acha que não vai dar certo. Eu, que tenho uma aprovação na PRF, que tenho uma aprovação na Polícia Militar, que já fui aprovado,
tenho essa sensação. Imagine quem tá indo pra uma prova e que ainda não foi aprovado. Que às vezes a pessoa, durante essa preparação, perde o emprego. Tem gente que perde o emprego. Tem gente que perde o namorado, a namorada. Então, o que é que passa pela cabeça, né? Então, esse momento, a única pessoa que às vezes pode ajudar é alguém que vai lhe ajudar. No caso, por exemplo, aconteceu alguma coisa com você, você tem que falar comigo, porque às vezes tem gente que fica pelo caminho, porque realmente faltou só alguém ali pra dar um direcionamento certo, né? Então, assim, você precisa de uma direção, você precisa saber que você precisa continuar. Que isso vai acontecer com todo mundo. Isso aconteceu comigo agora na área fiscal, aconteceu com você em alguma prova que você foi reprovado. E o pior é isso, é você um dia, não é nem pensar em desistir, porque pensar em desistir, de verdade, dá vontade de desistir quase todo dia. Essa vida não é legal, de fato, a vida de estudar, ela não é legal. Ninguém quando eu vejo, pessoal, sério, isso aqui eu preciso falar. Quando eu vejo alguém ali gravando vários vídeos, rotina, a minha rotina estudando pra Polícia Federal, dia 10 de 20, 10 de 300, 10 de 200. Aí o cara posta, faz um vídeo e quando você vai ver, esse cara não vai ser aprovado. Porque esse cara tá fazendo o que não é pra fazer. E muitas vezes tem aluno que fica acompanhando essa pessoa, achando legal a rotina. O cara perdeu o tempo dele pra fazer um vídeo. Sério, sério mesmo. Eu paro aqui pra fazer um vídeo pra você, porque de fato, nós estamos no mesmo clã. Nós vamos ser aprovados juntos. A gente tá sendo forjado juntos. Mas assim, eu não vou ficar fazendo vídeo todo dia pra me postar na minha rede social. Eu não vou abrir isso aqui na minha rede social. Porque eu tô passando, o que eu tô sentindo. Não vou. Porque do mesmo jeito que vai ter gente torcendo a favor, vai ter gente torcendo contra. Mas o mais importante, porque torcer contra faz diferença? Depende. Mas o mais importante, você tá perdendo o tempo de estudo. Que é algo que você tem mais importante. O cara que tá gravando vídeo, o cara que tá se preocupando em conseguir ali um like e o cara ainda não passou na prova, de fato, ele tá perdendo tempo. Muito tempo. Precioso. Que às vezes é uma hora por dia, 1 hora e meia, que dá trabalho editar um vídeo. Dá trabalho você pensar. Tem hora que eu tô fazendo e tô pensando aqui, vou gravar esse vídeo aqui. Então você acaba perdendo tempo, de fato, ali fazendo isso. Então, assim, cuidado até com as pessoas que vocês seguem ali e fica vendo isso, não acrescenta em nada. Então, assim, pessoal, pra vocês terem noção, né? Em relação a tempo de estudo. João, e aí, como é que tá? Friamente, a gente precisa olhar isso aqui, como é que eu tô em cada nível. Então, assim, a única matéria que eu tô, ó, português, se vocês forem ver, é a única matéria que eu tô. Se vocês forem ver aqui, a única matéria que eu estou no Expert aqui, ó, é português e raciocínio lógico. Então, assim, tem um espaço grande ali pra me percorrer. 5 meses de estudo não é nada, mas não é nada, depende o que é nada. Pessoal, a única coisa que eu falo direto pra você se preocupar é com isso aqui. E eu me preocupo de fato com isso aqui. Com essa parte do comparativo. Com a parte de desempenho, na parte em si de horas estudadas. A minha preocupação sempre vai ser horas estudadas. Porque assim, eu não preciso me preocupar com o que eu estou estudando aqui. Porque eu estou estudando certo. Então, assim, eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar assim. Quanto tempo eu estou me dedicando a isso? A esse sonho que eu estou percorrendo? Quanto tempo? Então, se vocês forem ver aqui, eu estou com 919 horas. Né? De fato, eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar em dezembro. Né? Eu voltei a estudar em dezembro ali. Então, assim, desde dezembro, a minha vida não tá legalzinha, pessoal. Não tá legal. Não é uma vida confortável. Não é uma vida que, tá massa, tá legal. Tô treinando, não tô treinando direito. Corro no dia que dá. Faço exercício físico no dia que dá, no dia que eu bato a meta. Se eu não bater a meta, eu venho pra casa e às vezes, segunda-feira, quando eu vi lá do aeroporto, eu não tinha batido a meta, eu fiquei até 2 horas da manhã quando cheguei em casa. Então, assim, estudando. Então, assim, essa rotina não é legal. Ela, às vezes, de fato, ela é insustentável. A verdade é essa. Ela é muito insustentável. Mas eu preciso fazer, eu preciso continuar. Eu não posso parar de jeito nenhum. Até porque o meu compromisso é com você, o meu compromisso é que você também vai ser aprovado. O meu compromisso é com você que vai ser aprovado. E pode ter certeza. Tem dia que eu sento pra estudar e o cérebro não quer ir de jeito nenhum. Tem dia que dá vontade ali de trocar de concurso. E eu fico me perguntando, será que vale a pena? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que eu já perdi, né? Do que eu já perdi por voltar a estudar. Então, assim, às vezes, tipo assim, tinha coisa que eu tava um projeto ali de mais quase 2 anos e o projeto agora alavancou. E assim, porque tava no processo de maturação e eu saí do projeto. Então, assim, infelizmente, é uma escolha, mas essa escolha é dolorosa, mas é algo que eu preciso continuar. E eu tô junto com você e a gente precisa estar junto nessa caminhada. E, né, durante essa forja aqui, que de fato, quem já foi pro curso operacional sabe que o que é uma forja. E assim, estudar, às vezes, para pra pensar assim, caramba, curso operacional pelo menos tem um tempo, né? Você vai pro curso operacional, vai durar 40 dias, vai durar 1 mês, 2 meses. Tem um dia que você vai embora, tem a perspectiva. Estudar para concurso não tem dia, não tem dia. De fato, você não tem dia para acabar isso aqui. Isso aqui vai continuar até você ser aprovado. Ou então, a outra opção é o quê? É você desistir. Que de fato é o que a maioria faz. E eu espero muito que você não faça isso. Porque o que você precisa fazer é executar. A única coisa que você não precisa esperar é motivação vir. De fato, a motivação não vai vir. A única motivação que às vezes tem é quando a gente tá com problema e tem motivação. E a preparação para concurso, ela é cruel. Ela não funciona assim, né? Você precisa continuar ali, mesmo sim, às vezes sentindo que não vai dar certo. Porque a gente tem uma escolha, a gente escolhe estudar. No caso, por exemplo, eu escolhi estudar, voltar e tô sangrando de novo, junto com vocês. É ruim pra você o tanto quanto é pra mim, pode ter certeza. Pode ser que sua vida esteja mais difícil, você precise de fato mais rápido do concurso. Se eu quiser abandonar hoje,
tá tranquilo, tipo assim, vou abandonar aqui. Tô na PRF. Eu, uma coisa boa, eu fui pra escala da PRF. Que trabalho sensacional. Né, que eu trabalhei 6 anos ali em grupo especializado, nunca fiquei na escala ali, tanto tempo da minha vida ali. Então, assim, muito bom você consegue viver, consegue estudar. Por isso que muita gente não quer sair da PRF. Hoje só sai da PRF por causa de salário. Porque a gente tem que ser sério. Não adianta. Se você vai ganhar 10, 12, hoje tá ganhando 12, 16 mil, vai pra 23 mil, beleza. Mas ainda você não sentiu 23 mil. Então, assim, se você tá ganhando 12, 13 e vai ganhar 40, então você tem. Se você quiser ficar só por amor, não existe, só se você for rico. Né? O certo é você querer ganhar 30 mil reais. E claro, o concurso é assim, você é cada um escada. Às vezes, eu consigo ir direto para a fiscal? Consigo. Mas eu vou sabendo que eu vou durar 3 anos. No mínimo, 3 anos. E às vezes eu também vou durar isso pra PRF. Mas às vezes, se eu durar 3 anos aqui pra PRF, por exemplo, quando eu for para a área fiscal vai ser um ano e pouco. Então, assim, tem esse plus, né? Então é muito difícil. É muito difícil a gente compreender o que passa na nossa cabecinha. Esses 7 dias pra mim foi muito difícil. Né? Pra vocês verem aqui. Eu tá 900 e poucas horas, mais 130 horas. Mais de 1000 horas estudadas. E mesmo assim parece que eu não saí do canto. De fato, a sensação ali na prova é que eu não saí do canto. Pra mim, se vocês forem ver aqui, eu tô com. É porque tá aparecendo. Eu tô com bastante horas ali em todas as matérias. Mas assim, se a gente for ver. Se a gente for ver aqui por matéria, pra mim, o que acontece? Tem algumas matérias que eu fui bem ali no caso. Mas se você for ver contabilidade, eu tô com 180 horas. 180 horas de contabilidade. TI, eu tô com 140 horas. Direito tributário, 125 horas. Português mesmo, eu já tô com 48 atividades ali. 15 reforço feito. Então, assim, é uma jornada cansativa. É difícil, mas eu tenho certeza. Ninguém, pessoal, se arrepende de estudar. De fato é isso. Ninguém, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo tomando pancada, eu quero continuar junto com vocês. Eu quero continuar e eu quero ver, como eu já tô vendo vários aqui aprovado. E assim, é muito massa, várias histórias, tem gente que tem várias histórias incríveis. E às vezes já aconteceu alguma coisa na sua vida que você teve que diminuir de estudar, teve que diminuir, teve que parar um pouco. Teve a vontade de desistir depois de uma prova, pessoal, não desistam. Passei 6 anos sem estudar e voltei pra sangrar junto com vocês. Pra gente estudar, pra gente mudar de vida, que muda de vida. Que era eu, porque eu fiquei perdido. Depois que acabou a faculdade, desempregado, com filho pra criar e desempregado. Eu que trabalhava desde 9 anos de idade com meu pai, sempre fui comerciante. Pra vocês terem noção, sempre eu gostei de negócio. Inclusive, se você for pegar a minha vida antes ali de eu terminar a faculdade, eu comecei negócios ali que eu ganhava mais que hoje eu ganho na PRF tranquilamente. Porque eu era do negócio. Mas chegou um momento que ficou tudo difícil. Parecia que eu tinha que caminhar pra essa vida aqui. Às vezes a gente pensa que a vida da gente ela não tem uma linha pra chegar, mas parece que tinha. Porque eu nunca quis ser policial, eu nunca quis ser, nem imaginei ser concursado. Minha mentalidade sempre era ter negócio, porque eu trabalhei desde 9 anos ali com meu pai. E trabalhei até depois, na faculdade eu trabalhava com ele no comércio. E sempre gostei disso, de comércio ali, de estar trabalhando. Por isso que eu gosto de trabalhar. Então, desde criança eu trabalhava. Então, assim, a gente precisa continuar. Porque de fato isso vai mudar a sua vida. Então, assim, a gente precisa até fazer um propósito aqui de não desistir. De se tiver um dia difícil, me conta qual foi esse dia difícil. E até pra vocês mesmos aqui, às vezes. Por exemplo, viu esse vídeo aqui, vai estar no YouTube, ele tá fechado só pra vocês. Mas comentem ali pra vocês até se conhecer. Beleza, eu passei uma situação difícil. Saiba, todo mundo passa situação difícil. E assim, se a gente tiver como ir se ajudando, a gente consegue chegar mais fácil. Não é nem que seja mais fácil, mas vai acontecer de não desistir, né? Que eu já vi vários amigos meus ali, quando estavam na biblioteca, que desistiram e hoje estão totalmente arrependidos, né? E outros que ficaram lá, estão tudo na PRF, estão concursados ali, juiz também. Então, assim, cada um num local que de fato mudou de vida. Ninguém era pessoas ricas, eram pessoas realmente que vinham de família ali mais humilde. E, assim, a gente precisa continuar junto. Então, assim, pessoal, vai dar essa sensação, né? Vocês estão estudando, vocês estão na batalha. Vai dar essa sensação de impotência. Essa que eu tô sentindo. Inclusive, eu não tenho vergonha de falar porque de fato acontece. Vai dar na cabeça que a gente não vai conseguir. Que quanto tempo vai demorar isso? Isso é muito cruel. E assim, a única coisa que eu me comprometi de fato a fazer é estudar todo dia. Então, assim, eu acho que é a única coisa que você também pode se comprometer a fazer é tentar estudar todo dia. Às vezes, se você conhece alguém que estuda, ou se você comentar esse vídeo aqui, tiver alguém ali, apoia, pra gente se apoiar, porque a gente precisa chegar nessa. Existe. É como se fosse uma corrida. Não sei se vocês já fizeram uma maratona, mas eu já corri uma corrida ali de 80 quilômetros, né? Uma corrida, foi 12 horas de corrida. Então, assim, é difícil, mas tem a chegada. Tem um local que vai chegar. No concurso público também tem a chegada lá. Só que muita gente vai ficar no meio do caminho. Às vezes, você vai correr uma corrida de 100 quilômetros, 80 quilômetros, vou falar 80 quilômetros que eu já corri. Eu vi gente desistir lá no 30 km, 40 km, depois o cara, dava pra ter ido. E dava pra ter ido, que era sem tempo, então assim, dava pra ter ido. Então assim, o que acontece com muita gente é isso. A pessoa chega lá no final, daqui 10 anos, ela desiste hoje, aí daqui 10, 5 anos, ela diz, era pra mim ter continuado, era pra mim ter feito um pouco mais. Às vezes a pessoa tava tão perto, né? E também não adianta só achar que tá perto, você tem que produzir. Você tem que ter esse compromisso de eu vou estudar todo dia. Ou então, o dia que eu não estudei, amanhã eu vou de novo. E eu pode ter certeza, vai vir agora um bocado de distração. Sério mesmo, vai vir um bocado de distração. Vai vir Copa do Mundo, vai vir eleição, vai vir tanta coisa que distrai. Você acaba se envolvendo, vê o pessoal ali, vixi, eu tenho certeza. Isso de fato não vai me distrair, porque tá tão automático, tão automático que as coisas que podem me distrair são coisas que são importantes pra minha vida.
essas coisas não vão conseguir me distrair porque de fato eu não tô ligado nela. A minha energia tá aqui, conectado com vocês. Tá conectado em aprovação, em querer mudar de vida. Não só querer que você mude de vida também, eu quero muito que você mude de vida. Mas eu quero mostrar que isso aqui também é possível. Mesmo a gente estando na zona de conforto e querendo mudar também e transformar. E eu vou junto com você até essa noite chegar, pode ter certeza. Então, assim, é um pedido meu que não desista, que ajude alguém quando vê alguém desistindo. Também quando estiver pensando em desistir, peça ajuda. Mas saiba também, a única coisa que vai te aprovar a única coisa que vai te aprovar é hora de estudo. Hora de estudo com qualidade. Também não adianta se eu tenho tempo suficiente, eu tenho tempo livre, porque eu vejo também, tem gente que às vezes tem muito tempo suficiente e a pessoa não consegue dar o melhor. Ah, eu procrastino, tem que ver o que é. De fato, se você tiver compromisso com você mesmo, é muito fácil. É só você ser um pouco cruel com você. Porque assim, eu consigo ser cruel comigo às vezes. Como assim ser cruel? Eu consigo ir pra biblioteca, se eu não tô sem saco pra estudar, eu fico na biblioteca. Então eu vou ficar até de manhã, até de noite, até eu não aguentar aqui mais, até a hora de ir pra casa. E não vou sair daqui, eu tô sem saco de estudar, vou ficar aqui. Então assim, isso é ser cruel. Isso é ruim? Não é legal. Mas saiba que esse processo de estudar, de fato não é legal. Não é uma coisa que, eu tenho prazer em aprender. Não, prazer em aprender contabilidade, tecnologia da informação. Eu tenho prazer em aprender várias outras coisas. Estudar várias outras coisas. Mas algumas matérias, de fato, administração financeira, contabilidade pública, eu não tenho prazer em aprender. É porque eu preciso fazer. Então, assim, nesse momento que vocês estão se preparando para mudar de vida, vocês não têm que gostar. Se eu fizer algumas coisas que vai fazer eu gostar, isso vai ser bom. Principalmente se eu conseguir estar com pessoas que estão no mesmo objetivo. Que é o mais importante também, ambiente. Às vezes você está sozinho no ambiente, é onde você se perde. Para vocês terem noção, eu estudo na biblioteca porque lá tem pessoas estudando. Aqui é bem tranquilo para mim estudar, ó, em casa. Tem outro quarto que também tem local para estudar, mas eu vou pra biblioteca, porque lá eu vejo as pessoas também sofrendo, vejo as pessoas, e aí, vamos. E às vezes você vai para lá e vê pessoas, inclusive, perdidas. Vocês estão tão no caminho certo, entendeu? Então, assim, sigam, façam. Para mim foi um momento difícil, mas eu tô me comprometendo que eu vou continuar. E se eu parar, não me deixem parar. Muito obrigado a todos e vamos com tudo.